boa noite e seja bem-vindo ao programa Vida Cristã em Debate, um programa aí que te aproxima de Deus. Hoje, nessa noite, nós estamos aqui com uma bancada, a bancada tradicional de sempre, formando comigo a bancada, ele, o nosso galã, pastor Ricardo, Ricardo Luiz, da comunidade Casarão. Seja bem-vindo, pastor. Amém, a paz do Senhor. Glória a Deus. Vem conosco também o pastor do Casarão, vai estar aqui conosco nessa programação. Pastor Seja bem-vindo, pastor Edmar. E ele, não podia faltar, o nosso amigo pastor Fernando. Seja bem-vindo, pastor Fernando. Obrigado. E nessa noite nós vamos estar falando aí de um tema que eu tenho certeza que vai despertar a curiosidade em você, vai mexer um pouco aí também com a sua imaginação e, claro, vai acrescentar valores na sua vida. Em cima de um texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, no verso 17, que diz assim: E Jesus, tendo ouvido isso, disse: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nós vamos estar falando um pouco sobre esse tema hoje, a respeito do ministério de Jesus, por que Jesus veio, para sarar esses doentes. Nós vamos estar abrangendo aí vários temas dentro desse tópico. Então eu queria começar perguntando ao pastor Fernando em relação a esse ministério de Jesus, uma dessas causas, da essência do ministério de Jesus. Em cima disso, pastor, o que o senhor tem para falar para os nossos amigos que estão em casa? Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos amados telespectadores, que a graça de Cristo esteja em cada coração. Bom, o ministério de Jesus, sem dúvida nenhuma, foi um ministério de cura, de libertação, de mudar a situação opressora dos seres humanos. Tanto que você leu o versículo que fala, eu vim para curar, os sãos não precisam de médico. Mas a questão é, quando Jesus disse isso, sãos, quem que realmente é são? Uma vez que a humanidade, se a gente for analisar, é lógico, a gente vai estar comentando isso posteriormente, a humanidade sem Deus, ela está numa situação de doença. O apóstolo Paulo dizia assim: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então a humanidade está ferida, machucada. Mas lógico que Jesus veio curar enfermos. Ele abriu os olhos do cego, ele fez o mudo falar, o surdo ouvir, paralítico andar. Isso é fato. Então, uma das coisas que o ministério de Jesus realmente, pelo qual estava inserido no ministério de Cristo, era realmente a cura e as libertações. E a humanidade realmente precisa encontrar este Cristo que tem o mesmo poder ainda hoje. Ele pode curar, ele pode libertar. Porém, eu acredito que nós vamos estar até debatendo, que vai além da doença física, além dos problemas casuais, porque a situação de enfermidade ela é muito mais abrangente. Em cima desse contexto que nós citamos, a gente precisa entender que Jesus estava ali direcionando uma nova chamada, um ministério, uma transformação na vida de Levi, de Mateus, que era cobrador de impostos, e aí Jesus chega então e muda a história daquele homem e muitos ali não entendem. Infelizmente hoje muitas pessoas têm essa dificuldade, pastor Ricardo, de aceitar que Jesus pode realmente mudar a vida de uma pessoa que teve uma vida totalmente desgarrada, desprovida. Esse tema, ele responde uma pergunta que muita gente faz e não tem resposta. Por que às vezes a minha vida não tem um milagre? Por que eu não sou curado? Por que a minha vida não muda? Por quê? Esse tema ele responde justamente isso, porque muitas pessoas não entendem que precisam buscar ajuda, não reconhecem que estão doentes, que estão enfermas, têm uma tendência a culpar outros e se eximir das suas responsabilidades. Então acredito que esse programa vai ser muito edificante hoje. Viu? É interessante que o Salmo 103, o verso 3, diz assim: é Ele quem perdoa, olha que interessante, todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Por que o Senhor coloca o perdão da iniquidade primeiro do que a cura? Porque o ser humano precisa de uma transformação, uma mudança de dentro para fora. Se você percebe que quando Jesus curava, libertava muitas pessoas, ele dizia: vai, não peques mais. Ele sempre mostrando para o ser humano a necessidade de uma transformação radical por dentro. Porque muitas enfermidades... Na verdade, se o homem não tivesse falhado com Deus, certamente não haveria dor,
não haveria desgraça. Então, quando o Senhor fala que Ele perdoa, que Ele cura, vai muito além, como eu disse agora há pouco, vai muito além da ideia física. Pastor, eu conheço muitos pastores da TIA, pastor Ricardo e pastor Fernando, e eu estou conhecendo o pastor hoje pela primeira vez. É amigo do pastor Ricardo? Discípulo do pastor Ricardo. Pastor Ricardo, prazer. que benção, prazer é meu. Prazer de ser discípulo do pastor Ricardo, é um prazer estar com os irmãos. É alegria de nós termos aqui na nossa programação. Ele é mais bonito, viu? O discípulo fica melhor, né? Não sou obrigado a concordar, mas... Fazer uma pesquisa no ar, põe na tela aí, uma volta. Em cima disso, pastor, aí que nós estamos falando, nós sabemos, o próprio Jesus diz que veio para os seus e os seus não receberam. Nós vemos, infelizmente, sabemos que Jesus veio para salvar o perdido, para sarar o doente, mas nós vemos, infelizmente, muitas pessoas ainda doentes, né, pastor? É interessante porque Jesus, nesse texto, ele usa a metáfora da doença para, na realidade, apontar, né, direcionar para o pecado. Pecado é uma enfermidade que, conforme diz Paulo, né, nós estávamos mortos. O pecado levou a humanidade à morte. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, diz Paulo. Agora, tudo que a humanidade vive, tudo que cada um de nós vivemos com enfermidades, doenças, problemas, dificuldades, nada mais é do que resultado dessa morte. E muitas pessoas se encontram assim e, infelizmente, né, não buscam ao único que pode solucionar os seus problemas, que pode curar, né, e que pode salvar, que é Jesus. Jesus diz assim: não quereis vir a mim para que tenham vida. É um convite, né? Amém. Acima de tudo que nós estamos falando aqui, nós vamos entrar agora para o comercial, e no próximo bloco eu tenho uma pergunta um quanto tanto polêmica para você que está em casa. Os pastores vão tentar aqui discorrer a respeito disso. Por que nós vemos hoje tanta dificuldade, pastores? Pensa aí que tem pessoa em casa que se encontram nessa dificuldade. Por que hoje nós vemos tantas pessoas, né, que têm um poder aquisitivo maior, que têm um nível intelectual um pouco mais elevado? Nós vemos, infelizmente, pessoas, né, com dificuldade em admitir que precisa de Jesus, que precisa ser curado. Daqui a pouquinho nós voltamos e respondemos esse questionamento, que possa ser seu também.